Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 18 de agosto de 2014, uma segunda-feira, 27 graus na cidade de Jaú, são 19 horas e 47 minutos. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Nós estamos estudando, na aula passada, o capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. No seu item 2, Separação da Alma e do Corpo, questão de número 154. Conosco estão a Juliana e o Wagner, e também o Rafael, lá da cidade de Mineiros, estado de Goiás. Todos desejando. O meu está no 154. Tanto o Wagner como a Juliana, o Wagner e o Rafael estão mandando boa noite para todos. Muito bem. 154A. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. No momento da morte, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se prova no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. O que é um exílio, gente? A saída. Não é a saída. Ninguém sai para o exílio, ele é saído. Ele é saído para o exílio. Exilar é você exilar-se, neste caso, no caso, por exemplo, um exilado da pátria, ele é obrigado, ele é constrangido pelo sistema que está governando, pelos governantes do país, a viver num outro país. Tá? Eu só estou dizendo isso para que a gente vá alterando a nossa maneira de pensar e ver a morte. Porque a morte, como a gente está habituado, a nossa ideia presente é de que a morte ela é o fim de alguma coisa, é o término de alguma coisa. Não é absolutamente nada disso, não é? É apenas um momento de transição, não é? Nós deixamos o corpo físico e saímos do exílio para a verdadeira vida. Essa é a ideia que os espíritos querem nos passar, não é? Então a gente não precisa ter medo, porque não há dor no momento da morte. Se nós lermos o livro Céu e Inferno, nós vamos ver que alguns espíritos reclamam, não é, de dor, de sofrimento no momento da morte. No entretanto, o espírito não pode sofrer dor, porque o corpo morto nada sente. O corpo nada sente. Se o corpo for retalhado, despedaçado, esquartejado, ele não sente, corpo físico, não sente nada. Quem sente, quem pensa, quem tem sensação, quem sente alguma coisa, é o espírito. Uma vez morto, uma vez desligado, né, o conjunto nervo, cérebro, que liga e leva as sensações para o cérebro e do cérebro para o espírito, nada mais se sente. Então, tudo que o espírito declara estar sentindo são sensações que ele traz da vida material e as leva como sensação para a vida espiritual. Daí é importante que nós venhamos a fazer ao longo da nossa existência aqui na Terra uma mudança de tal maneira que, ao chegar o momento do nosso desencarne, nós estejamos preparados para essa transição, para esta mudança, de tal maneira que nós não venhamos a sentir muito esta mudança,
Este é o propósito dos espíritos. A Juliana está escrevendo alguma coisa, a gente já leu o que ela está escrevendo, não é? Kardec vai acrescentar aqui um comentário bastante importante para o nosso esclarecimento. Na morte natural, a morte natural é aquela que ocorre, como o próprio nome já diz, de maneira natural. Todas as outras, não é? Por acidente, por suicídio, por homicídio, enfim, qualquer outro tipo não são consideradas mortes naturais, né? A morte natural, como ele diz aqui, é aquela que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica. Ou seja, o que acontece, o que acaba no corpo da pessoa? O que acaba, gente? Fluido vital. Como a gente já estudou, o espírito recebe uma quantidade X de fluido vital. Este fluido vital, ele é reposto pelo alimento, pelo ar, pela água, pelo contato com a natureza, pelo contato com as outras pessoas ao longo da nossa existência. E no final da nossa existência, por morte natural, é o esgotamento de todo o fluido vital. O fluido vital, ele só serve para animar o corpo físico. O espírito não precisa de fluido vital, tá bem? E fazer esse tipo de confusão. O espírito não precisa de nenhum tipo de matéria para existir. Ele existe por si só. Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Quer dizer, essa figura de linguagem, né, que Kardec usa para dizer como ocorre essa transição, a separação da alma e do corpo físico, é bem apropriada para aquilo que acontece conosco. Acabou a energia, a lâmpada se apaga e estamos conversados. Aí nós vamos viver a verdadeira vida. Aí, como diz a molecada, é só alegria. Né? Falar, não, mas pode ser que não seja. É para isso que nós estamos aqui estudando doutrina espírita, para que seja. Não é? Esse é o nosso objetivo. A melhor morte tem que ser, se for de morte natural, seria mais interessante. Olha, qualquer tipo de desencarne é interessante para a gente, porque o propósito não, mas o propósito da morte, do desencarne, é de ensinar alguma coisa para o espírito. Mesmo que seja por acidente, se a pessoa for desmaterializada, sinal, se não ligar na matéria, ela também não vai sofrer. O fato é que aquilo que o Criador coloca para nós como experiência, todas as experiências são importantes, todas, né? Indistintamente, inclusive o momento do desencarne. É um aprendizado. Lembra aquelas lições que nós lemos nas sextas-feiras? Não é? Um aprendizado extraordinário para a gente. Espíritos que vêm dizer, né, que se sentem muito bem, que eles não podem declarar como aquilo acontece, né, porque eles estariam infringindo uma ordem divina, uma ordem dos espíritos superiores. Quer dizer, é muito mais do que aquilo que eles declaram, né? Aquela emoção, aquela tranquilidade, aquela deixar o fardo pesado aqui na terra, como se ele tivesse se livrado de um fardo muito pesado. Tudo isso é motivo de satisfação para a gente, porque se nós aprimorarmos a nossa vida, né, se nós nos empenharmos, nós vamos conseguir conquistar essa situação, uma situação melhor no momento do desencarne. E certamente um reencarne melhor do que foi este. Isso que é o mais importante na realidade. O mais importante não é só desencarnar bem, né? É poder preparar com qualidade uma próxima encarnação. Não é verdade? A Juliana escreveu alguma coisa que é o seguinte: pai, só deixando um exemplo sobre esse assunto que vivenciei hoje, fui realizar uma visita domiciliar a um senhor de 74 anos com diabetes, insuficiência cardíaca grave e realizando hemodiálise 3 vezes por semana, ou seja, com um prognóstico muito ruim. No decorrer da visita, perguntei a ele se estava triste.
A ele se estava triste, com choro fácil e com sinais de depressão. Olha a resposta dele. Abre aspas. Não tenho medo de morrer. A morte é algo natural. Estou vivendo um dia de cada vez, sem ansiedade e sem duvidar de Deus. Confio nele e só sinto por deixar minha companheira sem minha presença física, pois sei que estarei com ela de outra forma. Fecha aspas. Detalhe, ele é católico, de família católica e advogado aposentado. Achei muito interessante. Muito interessante não, é extraordinário, né? É o que a gente sempre fala, independentemente de crença. Mais interessante ser católico, né? Independentemente de crença, o espírito, as pessoas intuem. As pessoas intuem, não é? O homem, na realidade, a realidade do homem é que ele é um espírito imortal. Não importa se ele é católico, se ele, ou seja lá a crença que ele tenha. Se ele não chegou nessa encarnação a essas conclusões que esse advogado aposentado chegou, ele vai chegar numa outra, ou numa outra, ou numa outra. A prece é nossa, não é do Criador. E aí ele já não está tendo uma crença católica. Na realidade não é isso que o catolicismo prega. Porque o que o catolicismo diz é o seguinte: você deve, você vai morrer e vai para o inferno. Ponto. Você não deve, você é bonzinho, você vai para o céu. Então eu não podia estar com a mulher dele de jeito nenhum. Aliás, é o contrário. A mulher podia estar num dos dois lugares, independentemente de onde ele estivesse. Se ele fosse para o céu, a mulher poderia estar no inferno, ou no purgatório, e vice-versa. Né? Essa é a crença católica. É isso que o catolicismo, a filosofia católica, ela prega. Né? Independentemente disso, ele, certamente, como advogado, né? E talvez como um católico pouco praticante, que a grande maioria era, ele deve ter adquirido esse conhecimento de alguma outra forma, lendo em outros livros, enfim. Uma pessoa que gosta de ler, advogado, geralmente lê bastante. Lê bastante. São homens de lei normalmente se apegam a livros e tal, né? A estudos e tal. Certamente ele adquiriu de alguma maneira esse conhecimento, ou nas doutrinas, nas filosofias orientais, né? que ensinam isso, ou no próprio Espiritismo. Vai saber se ele não ganhou lá o livro dos Espíritos e não leu, né? Vai saber. Mas o fato é que é isso mesmo, né? É exatamente isso. É bom, né? A pessoa estar numa situação como essa e sentir-se, né? Confiante. Né? Essa tranquilidade, né? Essa certeza que ele... sem ansiedade, ele falou. Eu não estou ansioso, eu vivo um dia de cada vez. Né? E é isso que nós devemos fazer. Né? Sem deixar de ser previdente, sem deixar de ser... de ter aquela cautela necessária com a vida e de ser previdente. Eu conheço uma pessoa que disse para mim uma vez que ela ia gastar todo o dinheiro que ela tinha porque ela não ia saber se ela estava viva amanhã. Isso faz mais ou menos uns 18 anos. Ela está viva, passando por uma necessidade muito grande. Né? Então, os antigos diziam que bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Nós temos que ter isso, sem nunca, jamais perder a confiança no Criador. Confiança sempre. E fazer a nossa parte. É nosso dever ser assiado, cuidar da aparência, ser organizado nas nossas coisas, ser honesto, bom cidadão, cumpridor dos seus deveres, pagador dos seus impostos, enfim, fazer tudo aquilo que a vida material manda. Não é isso? Nós vamos fazer isso por pouco tempo. Né? Para quê? Para que a gente tenha direito de ter algum conforto depois que desencarnar. E ter o direito de saber, de adquirir o conhecimento necessário para programar novas encarnações com mais qualidade. Porque essa bagunça que está no mundo, sabe quem vai consertar? Nós mesmos. Não é o outro que vai vir para consertar, não vai, Jesus não vai reencarnar para consertar as coisas nenhuma. É nós mesmos que vamos consertar. É nós que vamos reencarnar, que vamos mudar as leis, que vamos ser mais organizados, menos irresponsáveis, e que vamos consertar essa situação. É assim que funciona. Ela acrescentou aqui: vou visitá-lo novamente e conversar mais sobre o assunto. Ele é uma pessoa incrível e eu tenho um carinho muito grande por ele. Legal. Vamos lá. Pergunta de número 155.
Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Está claro isso aqui para todo mundo? 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. O desligamento, seja qual for o tipo de morte, ele é sempre lento e progressivo. Então, o que nós temos que fazer? Nos desmaterializar para que esse desligamento se dê ao longo da nossa existência. Porque é isso que acontece mesmo. Quanto mais desmaterializado o homem, mais esse desligamento ele é natural. Ele vai se desligando naturalmente. O que acontece, o inverso com o materialista. Como o materialista se apega às coisas materiais, ele se liga poderosamente ao corpo físico. Tem gente que está numa draga de fazer gosto internado e não morre. Não morre, impressionante. O sujeito não desencarna de jeito nenhum. Né? Às vezes por uma preocupação com a família, preocupação com o filho, tudo isso, né? E são coisas que nós devemos nos desligar, viu? Eu não estou querendo ser o advogado do diabo aqui, ou querendo fazer brincadeira com coisa séria, não. Nós temos que nos desligar e nos desapegar de tudo e de todos, sem deixar de amar, respeitar, enfim, cumprir todos os nossos deveres e as nossas obrigações. Porque eu posso estar errado, mesmo que tenha todo esse amor, esse respeito, a parte vai ser individual de cada um, não é? Não existe, ninguém é dono de ninguém. Na hora de esclarecer ou na hora do desencarne, cada um vai ser responsável pelo seu individual. Olha, ninguém é dono de ninguém, primeiro. Segundo, vai chegar um momento lá na frente que os espíritos vão automaticamente ganharem caminhos diferentes. Porque um tem interesse por uma coisa, outro tem interesse por outra, as encarnações vão ser diferentes, talvez em planetas diferentes, em países diferentes, em lugares diferentes. Esse amor que foi cultivado até esse momento, ele jamais vai ser perdido. Porque independentemente onde um ou outro desencarne, encarna, vem a reencarnar ou a encarnar, eles sempre estão juntos pelo momento do sono. Quer dizer, o amor nunca se perde. O carinho, o respeito que se tem pelas pessoas nunca se perde. Não é? O que vai se perder é o egoísmo. Isso sim. Então, normalmente o que as pessoas fazem? Elas são egoístas, elas não querem perder aquilo que elas acham que é de sua posse. Muitas vezes o marido entende que é dono da mulher, ou a mulher é dona do marido, e isso realmente é perniciosíssimo para o espírito. O espírito tem que amar. Pura e simplesmente. Amar e confiar no Criador. Aconteça o que acontecer. Porque se você criou o seu filho com respeito, com responsabilidade, com critério, e amanhã depois você desencarna, a vida é dele. Você pode, como desencarnado, se for permitido, e se você tiver condição, auxiliar, inspirando bons pensamentos. Mas fazer por ele aquilo que é o dever dele, ninguém vai fazer. É ele mesmo. Então, essa ideia que tem que complementar a nossa ideia como espíritas. Nós não somos donos de ninguém, nem responsáveis por ninguém. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, desencarnou? Tomar lá as suas providências, fica um pouco em casa lá, despede do cachorro, da mulher, do papagaio e tal, e vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus interesses. Porque é assim que a coisa funciona. Tem que funcionar assim. Às vezes não funciona porque a pessoa é apegada ao bem material, apegada à família, preocupada com as suas relações com seus filhos, com seus parentes, com os amigos. A família chega a atrapalhar na hora do desencarne? Como? A família chega a atrapalhar? Chega, claro, evidente. Pelo apego ao morto, pelo apego ao desencarnado, chorando o desencarnado, imprecando contra Deus, muitas vezes revoltados contra Deus. Né? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Numa família espírita, numa família cristã,
Isso jamais pode acontecer, em hipótese alguma. Né? Agora, desencarnar com essa consciência é para poucos, viu? Não é para muita gente não. Nós precisamos desencarnar bem. Né? Uma vez lá no Centro Espírita Antônio de Paula, veio uma senhora que morava na rua transversal à rua do Centro Espírita, e ela veio lá porque o marido havia desencarnado há alguns dias e ela veio pedir pelo marido, porque ela achava que ele não estava bem. Depois ela contando, ela disse que ele desencarnou num dia, e no dia seguinte ela ouviu o barulho dele mexendo no encanamento. Ele desencarnou fazendo encanamento da casa, encanamento de esgoto. E ela ouve ele mexendo no encanamento do esgoto. Ele desencarnou preocupado com aquilo que ele estava fazendo. Né? Então, o que nós temos que fazer? Cumprir todas as nossas responsabilidades, independente do que elas de quais sejam elas. Por exemplo, um exemplo simples, simples de que há muito poucas pessoas são preocupadas com isso. Quando a gente compra um imóvel, qual é a primeira medida que você tem que tomar? Escritura. Faça a escritura do imóvel. Sabe por quê? Se você não fizer a escritura, você vai dar pano para a manga. Vai ter gente falando, pô, aquele cara é irresponsável. Aquele cara não cumpriu os deveres dele. Olha o que ele deixou para a gente. Estamos gastando uma fortuna se ele tivesse feito. Tudo isso atrapalha o desencarnado. Pendência. Nós não devemos deixar pendência, procurar deixar nenhuma pendência. Nenhuma. Está devendo dinheiro para os outros aí? Devendo dinheiro, não pagou imposto, não pagou quem devia para todo mundo. Era má pessoa, irresponsável, desonesto. Ah, vai ter problema mesmo, vai ser mesmo. Não vai se desligar. Meu pai, antes de desencarnar, ele comprava remédio na farmácia. Ele pediu para mim, estava no hospital, ele pediu para mim se eu pagava a conta dele. Eu pagava. Fui lá e paguei. Responsabilidade. Responsabilidade. Kardec conta a história de um marinheiro. Os marinheiros do navio, em alto mar, né, fazendo uma viagem. E num momento lá, alguém fica mediunizado e o espírito que está se comunicando diz para ir até o capitão, vá até o fulano de tal, capitão fulano de tal, e pague tanto que eu estou devendo para ele. Pois ninguém sabia que o marinheiro estava devendo para o capitão. Pois foram lá, perguntaram lá para o capitão, realmente ele devia, o dinheiro que eu emprestei para ele, mas já tinha esquecido. E o espírito preocupado com a dívida. Então, olha o que é a nossa ligação comum. A nossa ligação comum, todas as preocupações que nos ligam à matéria são motivos para que nós fiquemos ligados ao planeta, ligados à Terra. O objetivo do espírito não é ficar ligado a planeta nenhum, é transitar pelo universo. Nós não estamos ligados, não pertencemos a planeta nenhum, não temos que estar ligados a planeta nenhum, nem a colônia, porque colônia não existe, nem coisa nenhuma, nada que seja material, nada. Nem família, nem bens materiais, nem posse, nem poder, nada, absolutamente nada. Então, quanto maior for esse desligamento nosso, eu não estou falando de irresponsabilidade, porque às vezes as pessoas podem fazer essa confusão. E não é isso. Não é, ao contrário, responsabilidade total em todas as coisas, nos mínimos detalhes. As pessoas podem achar que isso é exagero. Não é. Nos mínimos detalhes. Seja previdente, né, cumpridor dos seus deveres, honesto, sério com as coisas que você faz, e você vai desencarnar bem. A pessoa faz de qualquer jeito, do jeito que vai, e aí do jeito que vai mesmo. E nós não falamos de sentimentos. Imagina se você desencarnar brigado com alguém. Aí é pior. Aí é o problema. A gente está falando, não estamos falando de ódio. De ódio, desejo de vingança, aí nem estamos nem chegando nesse. Isso aí não precisava nem falar. Uma coisa pendente com outra pessoa, alguma música, alguma coisa. Não precisa nem falar. Não é bom, né? Nada disso é bom, né? Nada que nos ligue ao mundo material é bom. Mas de qualquer maneira, a nossa consciência que vale. Né? Se alguém tem alguma pendência com a gente, não gosta da gente por alguma razão, é problema dele. O que interessa é a nossa consciência.
A nossa consciência diz para nós: está tudo bem, está tudo certo. O que vale para nós é isso. Para quem está desencarnando é isso. É claro que se a pessoa for irresponsável, não cumpridora dos seus deveres, ele vai achar que ele não deve nada, mas ele está devendo. Aí é outra situação, não é disso que eu estou falando. Eu estou devendo, por exemplo, estou falando de uma pessoa que tem alguma antipatia por você, alguma coisa, que acha que você não age direito, como ela gostaria que você agisse, e você está consciente de que não, você está fazendo aquilo que você acha que você devia fazer, que cumpriu aquilo, não tem nada contra a pessoa, não deseja o mal para ninguém. É isso que nós temos que desencarnar dessa maneira. Porque agradar a todos, nem Jesus, que não devia nada para ninguém, que foi o maior espírito aqui encarnado, agradou. Fez inimigos por todo lado. Né? Inimigo nós vamos fazer mesmo, isso é natural. É natural. Você não precisa fazer esforço nenhum para fazer inimigo. Você precisa de esforço para fazer amigo. Né? Mas inimigo, faz à vontade. É só você falar aquilo que o cara não gosta, não quer ouvir, não gosta de ouvir, você está fazendo inimigo. Né? Às vezes, por pensar diferentemente da pessoa, ela se torna antipática a você. E é capaz de sair, se for o responsável, é capaz de sair falando mal para todo mundo. De você, porque você é assim, porque você é assado e tal. Isso não é isso que está em jogo para o desencarnante. O que está em jogo para o desencarnante é as suas responsabilidades como homem, como cidadão, como chefe de família, como pai. Essas sim, essas são as coisas que nós precisamos dar realmente um valor exato. E a transformação moral de cada um, que esta realmente é a mais importante. Né? Encarnarmos de uma maneira e sairmos da vida de uma maneira melhor. Isto é o que realmente é importante. Mas vamos lá. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Eles se soltam e não se rompem. Kardec faz um acréscimo de esclarecimento dizendo o seguinte: durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. Aqui ele faz uma distinção clara entre corpo e perispírito, tá certo? Três coisas. No homem há três coisas: espírito, perispírito e corpo material. Quando ele fala liames, é perispírito. Liame, os liames é a ligação entre perispírito e corpo, molécula a molécula. Né? A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório. O perispírito ele não é destruído pela morte. Não é? O que morre, biologicamente, o que desaparece é o corpo, porque o perispírito não precisa de nenhuma sustentação para existir. Viu? O perispírito não tem estômago, não tem coração, não tem pulmão, não tem olhos, não tem braço, não tem coisa nenhuma. Aqui há um pouco de confusão, porque, como todos os espíritos dizem que aparecem na forma humana, com braço, tronco, membros e tudo mais, dá a impressão de que o perispírito é um segundo corpo. Mas não é verdade isso. O perispírito não tem rigorosamente nada a ver com o corpo físico. O corpo físico é uma situação onde, assim, quando uma coisa não é natural, artificial, é uma ligação artificial do espírito com uma vida também artificial, que é essa vida que nós vivemos aqui na matéria. É uma situação completamente artificial, totalmente artificial. Né? Qual é o propósito? Ensinar para o espírito coisas que ele precisa aprender, depurar o espírito. Ele precisa vivenciar experiências dolorosas ou não, né, na qual ele aprenda e apreenda coisas para que ele possa se desenvolver como espírito. O objetivo é sempre o espírito, nunca a matéria. A matéria não tem objetivo nenhum. O objetivo é o espírito. Tanto que quando o corpo desaparece, não dá nada para o espírito. Apenas uma ferramenta. Como esse computador aqui é uma ferramenta para mim nesse momento que estou transmitindo a aula pelo computador. Apenas isso. Estragou? Não dá mais para consertar? Joga fora, põe outro novo no lugar, estamos conversando. É assim que funciona. E para o espírito é exatamente a mesma coisa. O corpo não presta mais, não serve mais, desencarna, prepara uma nova encarnação, reencarna num corpo novo
tocar uma bola para frente, vamos aprender. Tá bem? Esta é a exata realidade das coisas. Não tem nenhuma associação entre corpo físico e perispírito. Essa associação, essa ligação, ela se dá somente durante a vida física, na qual o perispírito é ligado ao corpo, molécula a molécula, e esse desprendimento se dá ao longo da vida por algum fato superveniente, diferentemente da morte natural, aonde esse desligamento ocorre. Ocorrendo o desligamento, nada da vida material, ele é levado, ele é necessário para a vida espiritual. Nada, absolutamente nada. Nem água, nem comida, nem abrigo, nem luz, nem vento, nem sol, nada disso. O espírito não precisa de absolutamente nada disso. Nada do que nós precisamos na vida material. Rigorosamente nada. Pense em algum detalhe, roupas, sapatos, nada disso. Tá bem? Então, como a morte, ela é somente a destruição do corpo, o que sobrevive, vai sobreviver sem a necessidade da vida biológica e da sustentação dessa vida através de alimentos, através da água, através da higiene, através do abrigo que protege o nosso corpo da destruição prematura, né? Enfim, de todas essas coisas. É claro para vocês isso? Cabe na cabeça de vocês com facilidade ou não? Porque às vezes não cabe na cabeça com facilidade. Mas é isso essa que é a realidade. Tá bem? E se não couber também na cabeça de ninguém com facilidade, a gente pode. É para isso que aqui nós estamos, né? Para que a gente possa discutir o assunto e fazer com que a pessoa ela tome consciência dessa realidade, porque nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos e é assim que nós temos que encarar a nossa realidade. A nossa agora cabe. Entendi tudo que o senhor falou. E o senhor disse que tem os espíritos que assistem a aulas, às vezes eles se comunicam ali. E na dele? Tem já parte da... Eles só estão aqui porque não entendem. Só porque não entendem. Essa aula é esclarecedora, assim? Claro, da mesma maneira que é para nós. Para eles dar um bom passão? Sim, da mesma maneira que é para nós. Porque eles aprendem em horas aquilo que nós levamos anos para aprender. A percepção do espírito, ela fica aguçada. A inteligência se liberta do corpo, fica livre para entender. Então uma aula dessa aqui para eles já dá para eles. Para eles é um... E além do que, como eles estão interessados em progredir, em se esclarecer, em se instruir, eles têm também a assessoria dos bons espíritos, o espírito guia. Entendeu? Eles tiram as dúvidas e vão aprendendo muito mais do que nós demoramos para aprender. Eles continuam, né? Por exemplo, a gente para, daqui a pouco. Não para, a gente não para não. Aqui eu digo assim. Sim, a gente para nesse momento aqui como encarnado. Mas certamente quem está interessado no assunto, quem se interessa realmente, põe lá o corpinho na cama, lá para as 11, 11h30 e reúne de novo, junto com os bons espíritos, com os espíritos instrutores da casa. Sabe? Porque o que a gente discute aqui, durante 1h15, entendeu? Às vezes esse assunto já foi discutido. Com certeza. Já foi discutido, já foi falado, já foi tirado as dúvidas. Então isso que a gente está fazendo é só repassar um conhecimento. E a gente pode estar tendo aulas muito mais avançadas do que essa, como espírito. E isso tem um propósito. O propósito é sempre como a vida espiritual. Quando nós desencarnarmos, a gente vai lembrar de tudo. E pode ser que a gente esteja muito mais adiantado em conhecimento do que nós estamos agora. Entendeu? O que acontece na vida espiritual, muitas vezes, ela tem quase nenhuma, muito pouca relação com a vida material. Os interesses do espírito são outros. Por isso que se ele tiver um interesse, se ele tiver um desejo de aprender, de se esclarecer, de mudar, de melhorar, ele continua buscando isto durante o sono do corpo físico, que é muito mais fácil de aprender. Muito mais facilitado o aprendizado. Você não está sob o jugo do corpo, sentindo algum incômodo, a roupa pegando, essas coisas que... Hã?
cansado do dia a dia, né? Preocupado com a conta que tem que pagar amanhã e tal. Né? A vida física subjuga. Por isso que essa situação, eu falei que é uma situação totalmente artificial, assim, totalmente fora da vida normal do espírito, porque realmente é. Ela é artificial, não é a nossa vida normal. Ela é uma vida completamente diferente dessa. Não tem similitude. Sabe? É por isso que ele diz aqui na primeira resposta, que lá na 154A, que para o espírito é um prazer, que vê chegar ao fim o seu exílio. Pensem nessa resposta. São os espíritos superiores respondendo. Né? A gente vai sentir prazer ao desencarnar. Né? Isso que a gente tenta passar para os companheiros, né? Para que as pessoas comecem a refletir nisso. Né? E isso é importante porque nós vamos começar a dar menos importância para a vida material. A vida material ela vai ter um outro sentido, um outro valor. As picuinhas da vida, as vaidades, as coisas vão começando a ficar de lado. Aí a pessoa vai se inteirando e vai dando mais importância para aquilo que realmente é importante. Né? E quanto mais a gente vai se inteirando do assunto, quanto mais a gente vai dando importância, mais a gente vai percebendo a presença dos espíritos, do nosso espírito guia, daquilo que chega a nós como solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Nós começamos a perceber a presença de Deus na nossa vida. Podem ter certeza disso. Não vai desapegando da matéria. Claro, é evidente. Esse é o propósito da doutrina espírita, viu? Combater o materialismo. Combater a materialidade da vida. Esse é o grande problema da humanidade. A humanidade só é o que é porque é materialista e não confia em Deus. Esses são os dois grandes problemas da nossa sociedade, da nossa humanidade. Né? O Luiz, eu sei que o meu nome dele é Luiz, que é meu xará, mas eu não lembro o sobrenome dele. Mas é um escritor, ele tem a cara redonda, é um cara muito inteligente. Ele diz assim, que o mundo não é um lugar ruim, ele só é mal frequentado. Não é verdade isso? É verdade o que ele falou. E não é mesmo, é um lugar ruim, um lugar bom. Né? A natureza é maravilhosa, a natureza é linda, né? A vida é linda quando bem vivida, quando vivida com sabedoria, mas só é um lugar mal frequentado. Hoje eu vi um sujeitinho na televisão, eu estuprei mesmo, matei ela, irmã de um policial, e eles não me prendem mesmo, eu estava em liberdade assistida, né? Vou para a cadeia, acho que vou ficar uns 3 meses na cadeia, vou sair mesmo, estava dando risada. Não é um lugar mal frequentado? Claro que é. Esse é o problema. Lugar mal frequentado. Mas vamos lá. Observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Mais apegados à matéria, mais lento. Menos apegados à matéria, mais moralizados, mais rápido. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, esta sensualidade aqui, esta palavra sensual, não está ligada somente a sexo, viu? Sensual é tudo aquilo que atinge a nossa capacidade de sentir. Como a pessoa é materialista, ela é muito ligada a sentir as coisas materiais. O desprendimento é muito demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Mas a simples persistência de uma afinidade entre corpo e espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento mesmo durante a vida corpórea. Olha que legal.
Nós podemos fazer isso por nós. Depende só de nós. E quando a morte chega, é quase instantânea. O cara está ligado só por um fiozinho, né? Chegou o momento da morte, desliga aquele fiozinho, está feito o jogo. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Kardec observou milhares de espíritos. Milhares, entrevistou milhares. Ele não está falando isso por palpite, por opinião que ele tenha disso, não, por um estudo, observação intensa do fato. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição, sentir o horror da decomposição, porque ninguém sabe, como encarnado, o que é a decomposição. Como é que o espírito, depois desencarnado, pode sentir a decomposição? Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, ninguém se vê encarnado comendo por bicho, comendo por verme. Como é que ele pode, depois de desencarnado, dizer assim, eu estou sendo ruído por vermes? Entende o que eu quero dizer? Só que ele vai sentir, como ele está ligado ao corpo, o corpo vai entrar em decomposição, ele vai ver todo o horror da decomposição e os vermes lhe comendo. Quer dizer, deve ser um quadro terrível para o espírito. Terrível. Mas, de qualquer maneira, é sempre um aprendizado. Tem um propósito útil, não é penalização, não é punição, não. É para que ele aprenda, para que ele se instrua a esse respeito. Né? Como? Na realidade, ele tem que, às vezes, reencarna pior, viu? Às vezes ele vai 2, 3, 4, 5 encarnações, viu? Até ele começar até começar, como o moçada fala, até cair a ficha. Entendeu? Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Diga-se de passagem, viu? Alguns. Isso não é regra geral para todos os suicídios, viu? Alguns. Deus julga pela intenção, né? Na realidade, a gente não sabe o que levou a pessoa ao suicídio. A gente não sabe o que levou ao suicídio. Cabe a Deus julgar, não cabe a nós. Não é negócio de vários suicidas. A gente não pode dizer que todos ficam naquela. Já afirmando isso. Não. Afirma porque não estuda Kardec, só isso. Se estudasse Kardec, não faria essas afirmações inconsequentes, porque é uma afirmação inconsequente. Não é verdade. Se fosse para todos os suicídios, certeza que Kardec, aprendendo com os espíritos superiores, colocava verificando-se em todos os suicídios, não em alguns. Até porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor estarão salvos. Não é por usar o nome de Deus e tal que o neguinho vai estar bem no momento do desencarne, não. Ele precisa ter transformado a sua moralidade, melhorado a sua condição moral, melhorado no aspecto caridade, no maior significado dela. Não é assim, não, eu sou submisso a Deus. Não, nada disso. Nada disso. Questão de número 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica. O que ele quer dizer que antes do último suspiro, vamos dizer assim, né? Antes de ser considerado realmente morto. E os espíritos superiores respondem: na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo. Quando ele pensa que o cara está sofrendo lá, coitado, meu pai, minha mãe está sofrendo, já vazou há muito tempo. E o que está vivo ali, não tem nada? É o corpo. Tem um pouco de um resto lá de fluido vital. Está lá, agonizando, no estertor da morte. Foi isso, nada mais. Na realidade, como o espírito cumpriu os seus deveres, as suas funções, se elevou moralmente, foi caridoso, foi bom, cumpriu os seus deveres, se desligou. Ele acaba assistindo o momento a extinção da vida do seu corpo. Quer ver?
Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. Viu, Ian? Respondeu aí a sua pergunta. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Questão de número 157. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. Resposta: a alma sente muitas vezes que se quebram os liames que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação o estado de espírito. Isto é mais comum do que a gente imagina, viu? A pessoa idosa está no final da sua vida, ela começa a viver as duas vidas. Começa a falar com os desencarnados e viver com os encarnados, e aquela confusão, ela não sabe muito bem distinguir quem é quem, porque é uma realidade só, né? Isso acontece com muita gente. E a pessoa diz, pensa, meu pai está senil, né? Está ficando um problema na cabeça. 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, na morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos a ideia da vida terrena seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Entende a pergunta de Kardec? A larva se arrasta, depois ele se fecha na crisálida e se torna uma borboleta, não é assim? Pergunta se isto poderia representar mais ou menos, ou por comparação, por analogia, o nosso desencarne. Responde os espíritos: uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazemos. Kardec vivia tentando achar alguma coisa para comparar. Porque, na realidade, um está se arrastando pela terra, né? Depois ele se fecha numa crisálida, como na morte, né? O homem se fecha, depois renasce para uma nova vida, uma vida completamente diferente. Mas, embora completamente diferente, é ainda material. Então, tem nada a ver com o desencarne, ou muito pouco a ver com o desencarne. É que, como ele fala, que é uma pálida ideia, né? Uma ideia muito ligada à matéria. O espírito não tem nada a ver com isso, não. O espírito não tem nada a ver com as coisas materiais. Aliás, para o espírito, a matéria, depois que ele desencarna, ele não dá a menor importância. A importância que nós damos para carro, para aparência, isso fica tão em segundo plano que não tem sentido. Se a gente se der conta que a gente só sofre por coisa material e se arrasta mais de sofrimento porque distancia mais a gente da parte espiritual, né? Quanto mais ligado a nós. Se você não notar, você fica se debatendo nisso, e quanto mais distante fica do que é. Exatamente, porque você se liga à matéria, você se liga àquilo que não é natural para o espírito. Como o espírito é um ser espiritual, é um ser imortal, né? Para ele, matéria só serve como ferramenta. A comparação é mais ou menos a seguinte: você está com uma blusa aí aparentemente nova, com pouco uso e tal. Se ela se rasgar ou se manchar, se você não puder usar mais, você vai ficar chorando, lamentando a blusa? Joga fora, descarta ela e compra outra, né? Assim, mais ou menos isso. É mais ou menos essa visão que o espírito tem do corpo e das coisas materiais. Tem gente que cultua. Então, antes eu ouvia dizer que como se fosse uma lei, não tem entendimento, lei da conservação. Você tinha que cuidar, não com exagero de vaidade, essas coisas, mas para que o espírito tivesse o corpo em perfeito estado para chegar até o final da fase que ele tinha que passar aqui. É verdade. Então, é verdadeiro isso. Olha, o que não é verdadeiro são os exageros. Por vaidade, essas coisas. Olha, toda vez que o homem toma os caminhos do exagero, do desequilíbrio,
ele afeta gravemente o seu espírito, a sua essência. Né? Precisamos de banho, de asseio? Sempre. Precisamos de casa limpa, cama asseada? Sempre. Precisamos de conforto? É nossa obrigação ter tanto conforto quanto a sua vida lhe permitir. Boa alimentação. Boa alimentação, sem dúvida. Não é? É claro, nós estamos vivendo a vida material. Na realidade, nós vivemos na dependência dessas coisas. O nosso corpo vive nessa dependência. O que nós não podemos é dar mais importância a isso do que a nossa essência. Atribuir só o valor necessário. Atribuir o valor necessário. Apenas isso. Né? Tem gente que... Agora eu ouvi falar isso hoje. Que até pouco tempo as mulheres colocavam silicone nos seios, porque a moda eram seios fartos, grandes, não é isso? Agora a moda é o contrário. É seio pequeno, a pessoa está tirando silicone. Eu pergunto para vocês, cabe uma coisa dessa? Eu pergunto para vocês, a pessoa colocar em risco a sua vida, o seu bem-estar, sujeito a ficar paraplégico, tetraplégico, até desencarnar numa cirurgia dessa, que é totalmente desnecessária. É uma situação somente ligada à vaidade, né? Quer dizer, imagine se um espírito desencarna por conta de uma situação como essa. O que lhe acontece? Quanto sofrimento ela vai gerar, ela ou ele, né? Tanto faz, estou falando o espírito, né? Quanto sofrimento esse espírito vai gerar para ele? Desnecessariamente. Você jogou fora uma encarnação, por vaidade você desencarnou numa situação completamente irregular. Então, nossa obrigação, viver bem, com qualidade, equilibrado, sempre, com confiança no Criador. O que traz mais equilíbrio para o espírito é a sua confiança em Deus. Isso é o que traz mais equilíbrio. Viver sempre com bom ânimo, com alegria, não é? Sabendo que o futuro sempre será melhor. Porque qual é a ideia que nós, como ligados à matéria que nós somos, é natural isso? Isso é natural? Não é nada antinatural, não, porque o espírito sempre, ele vem até esse momento, até a presente encarnação, ligado à matéria. Portanto, esse apego é natural. Né? Mas, qual é o propósito real do espírito? Real, desligar-se. Né? Como ele faz isso? Mudando a sua maneira de pensar. Alterando a sua maneira de pensar. Jesus fala muito isso. Né? Se você pegar a obra, os Evangelhos de Jesus, não escrito por ele, escrito pelos evangelistas, é claro, mas gente que conviveu com ele, você vai ver que ele bate muito nessa tecla da desmaterialização do homem, né? da mudança dos critérios de avaliação da vida. Porque nós temos uma tendência de avaliar a riqueza pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem. E nós sabemos que isso não é verdade. A pessoa não é rica pela quantidade de dinheiro que ela tem, mas pela qualidade de vida que ela tem. Você pode pegar um rico com uma péssima qualidade de vida, infeliz, e um pobre com uma excelente qualidade de vida, porque ele tem sabedoria para viver. Alegre, com bom senso, com bom ânimo, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, honesta, séria, né? Que procura, na medida das possibilidades, praticar a caridade, enfim, que procura levar uma vida com critério. Né? Enquanto que os ricos, você pega esse nosso irmão, esse ator de Hollywood, que desencarnou. Quer dizer, um homem que tinha tudo, aos pés, ele tem, na calçada da fama ele tem a estrela com o nome dele. O homem tinha tudo. Ele é conhecido no mundo inteiro, Robin Williams. Né? Conhecido no mundo inteiro. E o homem ele vivia em altos e baixos, porque depressão melhorava, depressão. Né? Rico, poderoso, famoso. Então eu pergunto para vocês, onde é que está a felicidade? Nisto ou realmente na qualidade de vida? E é na qualidade de vida, com certeza. Então, é aí que Jesus se apega. É aí que Jesus procura intensificar a ideia dele de desmaterialização do homem e ligação do homem com a sua essência.
com a sua verdadeira essência, que não é a vida material. A vida material é momentânea, e, aliás, fugaz, né? Muito passageiro. Porque para chegar nesse momento aqui do nosso desligamento do corpo é rápido, é bem rápido, né? E o que você fez, fez. O que não fez, o que deixou de fazer, não faz mais. Então é aí que nós precisamos pensar, é nisso que nós precisamos pensar. Você falaram que ele tinha uma doença degenerativa, né? Ele não suportou isso? Ele tinha uma doença degenerativa? Foi descoberto agora que ele tinha essa doença, ele não suportou a ideia de perder os movimentos. Então ele ia piorar cada vez mais, ia atrofiar É verdade que isto, dependendo do ponto de vista de cada um, pode trazer um grande sofrimento, mas é um sofrimento trazido pela ansiedade. E normalmente as pessoas ansiosas, elas confiam muito pouco em si, muito pouco na vida e muito menos no Criador. Esse é o grande problema, que quem confia no Criador, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Se a vontade dele é essa, que você perca os movimentos, dê-se por feliz, que você tem recursos e tem quem cuida de você. Dê-se por feliz. Porque tem muita gente no mundo que depende de alguém comprar fralda para ele, senão ele se suja todo. Ele não tem quem limpa ele não tem quem ele cuide, não tem recursos. Quer dizer, o que ele fez para resolver a situação dele vai gerar um problema muito, infinitamente maior. Multiplica esse problema por 100, se não por 1000. Tanto para o desencarne como para o reencarne dele, porque ele vai ter que se reaver com essa situação. Verdade. As condições dele permitiam seguir dignamente até o final, né? Claro, com todos os altos e baixos, vício em droga, etc. Ele é um ator requisitadíssimo. Né? Estamos falando dele especificamente, mas quantas pessoas, né, no mundo inteiro passam por problemas semelhantes, né, e tomam essas decisões precipitadas, né, por falta de confiança no Criador, por falta de confiança na vida, por desconhecimento dos bens, das riquezas espirituais. Nós não somos, ele não era o Robin Williams, ele estava Robin Williams. Faltou para ele esse conhecimento. Faltou. Confiança, porque certamente isso vem, viu? Quando a pessoa precisa, isto vem de encontro à pessoa, de uma maneira ou de outra, por uma filosofia ou por outra, isto vem. Né? Mas a pessoa não deposita a devida confiança. Que passar pelas experiências como a dele, todos nós, se não passamos, já vamos passar. Certamente. Os Espíritos falam, se você já não foi rico, você vai ser rico um dia. Porque é uma responsabilidade do Espírito. É uma responsabilidade nossa. Mas se você já tem o conhecimento numa encarnação, se você se tornar rica, você vai saber administrar melhor do que aquele que não tem conhecimento nenhum. Por isso que o conhecimento é fundamental. Independente de qual sejam as nossas experiências futuras. Independente. Nós podemos ter uma experiência como musicista, como atores, como governantes, como homens de lei, enfim. Não importa a experiência. Importa que em cada experiência que você viver, você pode vivê-la com qualidade. Isso é que realmente importa. Eu conheci uma pessoa aqui em Jaú, não, viu? Ele gosta do espiritismo, ele já veio algumas vezes no centro espírita, eu conheço ele. Durval, o nome dele, se não me falha a memória. Ele tinha um sócio, ele não queria que o sócio sonegasse, ele não queria, o sócio sonegou, e eles foram pegos pela Secretaria da Fazenda. Destruiu a indústria, porque você sabe como é que isso acontece. Quando eles pegam para os grandão não, né, mas os pequenininhos, eles destroem mesmo. Destroem. A casa dele foi arrolada na situação. Isso passaram-se, não sei, 10, 12 anos, 15 anos, não sei quanto. No fim, a justiça falou, nós vamos vender tua casa. Não pode vender. É a única coisa que ele tinha.
Só que como era dele e da esposa, não tinha como vender só a metade. Então a justiça ficou nesse impasse por causa disso. Mas ele encarou a situação até o final, viu? E nunca fugiu não. Continuou trabalhando, continuou... Eu não sei onde ele está, se eu não me engano ele está em Bauru agora. Mas uma pessoa que... uma lição de vida. Olha a experiência dele dolorosa, hein? Que não é fácil. Se a única coisa que você tem é tua casa, conquistada muitas vezes com grande sacrifício, e a casa dele foi arrolada, ele falou, não, pode, não tem problema, pode colocar no processo. Ele não saiu fora, não. Ele não tirou fora a responsabilidade dele, não. Né? Então, seja qual for os nossos compromissos, o que importa é nós vivenciarmos esses compromissos bem. Porque, de qualquer maneira, são períodos curtos da nossa existência. É uma existência de 50, 60, 70, 100 anos, não importa, comparado com a imortalidade. E não tem similitude nenhuma, não tem termos de comparação. Mas vamos lá. Nós estamos na 159, é isso? Já lemos ela? Vamos lá. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Questão de número 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Resposta: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. E os encarnados também podem recebê-lo, viu? Diga-se de passagem. Basta que eles estejam naquele momento dormindo. Não tem problema nenhum. Né? E vão se mostrar para ele como ele conhecia quando ele os encontrou na sua última encarnação. Questão de número 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Resposta: geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. 162. Após a decapitação, no tempo de Kardec havia isso, né? Hoje, para nós, em poucos países, né? Alguns países muçulmanos, é que ainda existe a decapitação. Mas no tempo de Kardec era mais comum, mesmo na França daquela época. Guilhotina. Aliás, a guilhotina vem de um francês chamado Guillotin. Ele é que inventou a guilhotina. Ele que bolou a máquina de fazer homens perderem a cabeça. Ali os caras literalmente perdiam a cabeça. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Já imaginou? O sujeito está com a cabeça separada do corpo. e conservar por alguns instantes ainda a consciência. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhes faz perder a consciência antes do instante do suplício. Na realidade é um benefício, né, que ele recebe. Kardec acrescenta: não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem por meio do corpo e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isto não quer dizer que o espírito esteja inteiramente desligado. Desculpa. Isso não quer dizer
que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Porque ele nunca se dá por rompimento, né? Ele se dá, é um processo, né? E é um processo lento. Vamos marcar aqui o item 3 para nós retomarmos na próxima. Hoje é dia 18/8/2014. Neste mesmo item tem 4 marcações. A mais velha de 2005, depois uma de 2007, uma de 2012 e agora esta de 2014. Interessante, né? Parar 4 vezes no mesmo lugar, né? Muito bem, gente. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito do que foi estudado hoje? Ainda há um tempo. Fortes. Forte. É. A gente, muitas vezes, né, a gente está observando aí pela televisão, porque aconteceu esse desencarne do ex-governador de Pernambuco, né? Como é que é o nome dele? Eduardo Campos. E outros, né, que desencarnaram. A gente vê quantas pessoas valorizam este momento de maneira totalmente equivocada, né? Totalmente equivocada. Aí tem um monte de gente fazendo lá. Que horror! Eu acho um absurdo. Ninguém mais trabalha, ninguém mais faz mais nada na vida. Mas é o tal negócio, né? Num país como o nosso, é por isso que dá margem para tanta coisa errada, né? Porque o povo ainda tem o pensamento tacanho, retrógrado, de que a morte é uma coisa ruim, né? Que ele se perdeu, né? Que ele se finou, se acabou. Luto de 3 dias. Luto de 3 dias. Brasília, não, Pernambuco se deu luto de uma semana. Brasília foi 3 dias. Né? Quer dizer, um absurdo, uma coisa que, sabe, a morte é uma libertação. Chegou o momento dele. Né? Ótimo. Estão achando que ele era o cara. Julgamentos à parte, né? Ele me parece que era amado pelo povo, pelo menos me parece, né? E o avô dele era uma pessoa muito idônea, pelo Arraes, né? Miguel Arraes, era uma pessoa bastante idônea. Mas o que eu me refiro, na realidade, é a importância que as pessoas, e a visão errada, né? Atrasada, tacanha, que as pessoas têm da morte, né? Completamente o oposto do que deveriam ter. Nós estamos no século XXI, poxa. É o século da comunicação, o século das luzes, está na internet, para quem quiser ver. Né? Você pode... Vai estar mais avançado, né? Era para estar mais avançado, né? Vamos fazer festa, o homem desencarnou, meu Deus do céu. É verdade, é a realidade. A nossa cultura não permite isso. Mas nós temos culturas aqui na América Latina, eu não sei onde é que é, se é no Peru, na Bolívia, Peru, mas as pessoas fazem festas. No Dia dos Mortos, levam a comida. No México também, né? No México fazem festa. No Dia dos Mortos levam comida, né? Com o que mais o morto gostava, ou a bebida que mais o morto gostava, e todo mundo come ali junto do túmulo, né? Confraternizando com o desencarnado. Né? É interessante isso, porque é uma visão diferente da nossa, completamente diferente. Né? Não tem essa coisa absurda, né? Se fizer um negócio desse, é desrespeito, né, aqui no pensamento. Como? Aqui, se fizer um negócio desse, eles veem com desrespeito. Desrespeito, né? Exatamente. Desrespeito. É por isso que eu falo, quando eu desencarnar, eu quero que me coloquem no colchão pelado. Porque eu já sou feio de roupa. Pelado, ninguém vai se aproximar. Então, quanto menos pessoas no meu velório. Já falei que o senhor quer efeito contrário dele.
Mas os curiosos aí vão querer ver. Vai querer ver. Se falar, vai. Ah, meu Deus. Então tem que afastar o pessoal do meu velório de qualquer jeito. Desse jeito não vai dar. Não vai dar certo, né? É uma brincadeira, porque o que vai ter de gente falando mal, isso atrapalha um monte, né? Atrapalha de montão, né? Quero que faça festa, lá leia o livro dos Espíritos, estude o livro dos Espíritos. Eu quero um velório desse tipo, nada de gente chorando e lamentando. Lamentar, já foi embora, foi tarde, e vá logo, né? Podia ter deixado essa questão. Também. É verdade, velho. Sempre vai ter quem tome. Tá torcendo o senhor demorar, ó. Não, mas sempre vai ter quem faça. Ninguém neste mundo é insubstituível. Ninguém. Isto é uma verdade incontestável. Não existe ninguém insubstituível. Absolutamente. Né? Então, esse tipo de receio que eu não tenho. Porque se tem uma associação jovens de estudos espíritos, podem ter 2, 3, 5, 10. Não é verdade? E uma coisa que eu gosto muito da associação, muito, que as pessoas que aqui estudam se tornam kardecianas. Jamais vão voltar a pensar como os espíritas religiosos. Jamais. Serão sempre espíritas. Né? Como é a questão 625 do livro dos Espíritos? É tal. O que os Espíritos falam a respeito da morte? Tal coisa. Então, vão pensar, aprender a pensar como os Espíritos. Isso é que é o mais importante. Portanto, se a associação acabar, ela já cumpriu a tarefa dela, que é o de ajudar as pessoas a estudar no livro dos Espíritos. Se não estudarem aqui, estudarão nas suas casas, né, com um grupo de familiares. E Kardec fala isso, né, que ele ficava na viagem espírita de 1862, ele faz um discurso na cidade de Lyon. Ele diz assim que ele estava muito entusiasmado, porque na França, todos os lugares que ele havia passado, começavam a surgir grupos de estudo. Os grupos pegavam o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, não se atinham à comunicação de Espíritos, manifestação de Espíritos, mesas girantes, trabalhos de materialização, nada disso. Apenas estudavam como nós estamos fazendo aqui. E ele exaltava esses grupos. Tomara que isso surja mais na França. Porque a força do Espiritismo não está no fenômeno. A força do Espiritismo está na racionalidade do estudo. Isto aqui leva muito mais a pessoa a acreditar e confiar nos Espíritos do que as manifestações. Porque ele pode ver um Espírito materializado, isso é besteira, alguém está fazendo algum truque, é bobagem. É bobagem. Eu vi uma materialização, grande coisa. Eu vi. O Espírito. Nada, não muda. Exatamente, esse é o ponto. Você falou certíssimo, é isso mesmo. Né? O que muda, o que tem que mudar é o pensamento, a ideia, a maneira de ver a vida. Isso tem que mudar. Porque mudando isso, a vida muda automaticamente. Né? Então, Kardec exalta esses grupos que estavam aparecendo na França naquele tempo, e ele fala isso em 1862. Né? E era um grupo somente de estudos. Achei interessantíssimo. Agora, a Juliana estava criticando que quando eu falei em acabar a nossa aula, faltavam 7 minutos. Agora já se passaram 2, viu, Ju? Estou brincando com ela. Ela deu risada também. Mas vamos lá, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Podemos fazer a nossa prece? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, harmonia, bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas nesta noite. Queremos ainda agradecer
a presença dos nossos espíritos guias, dos nossos bons espíritos, nos auxiliando no entendimento dessas questões. Pedir-te humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E, sobretudo, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.